Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a aula 09, dando sequência aqui ao nosso estudo sobre filosofia da natureza, filosofia pré-socrática. Nós já vimos alguns filósofos, né? E apenas para que nós partamos daquilo que nós já estudamos. A questão da razão, o uso da razão, da mente humana, né? Aquilo que nós entendemos muito mais como mente do que como razão. Hoje a palavra razão perdeu significado para nós, mas a palavra mente não. Então, os filósofos eram aqueles, os primeiros, que utilizavam a mente, utilizavam a capacidade de pensar para compreender os problemas. E, compreendendo os problemas, eles encontravam respostas. É muito comum hoje em dia, sobretudo na vida acadêmica, tem que problematizar. A coisa não é bem assim. Quando você fala que vai problematizar uma coisa, tem uma questão ideológica. Significa que você vai ler pelo olhar, pela referência ideológica, que predominantemente é de esquerda, é marxista, é frankfurtiano e assim por diante. Os filósofos eles não problematizavam, eles analisavam os problemas, começavam pela observação, né? Por isso que aqui nós temos o princípio da verdadeira ciência. E observando, eles tiravam conclusões, né? Publicavam saberes, publicavam conhecimentos, sem explicação dos mitos, sem a explicação dos deuses gregos, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de Heráclito de Éfeso. Então nós tivemos até agora os filósofos de Mileto, mas a filosofia ela vai se espalhando, ela vai acompanhando. Todo lugar que tem mente humana, que tem ser humano, a filosofia pode estar presente. Desde que a pessoa não amarre, né, como que amarrasse o jegue na imbecilidade. A filosofia ela é oferecida a todos, não tem classe social, não tem classe econômica, não tem nacionalidade. Ela é oferecida a todos os humanos, mas a pessoa tem que fazer uma renúncia. Os primeiros filósofos fizeram a renúncia de acreditar apenas na religião, apenas na mitologia. Eles optaram por usar a razão humana, né? E qualquer um de nós que tenhamos a intenção de pensar filosoficamente, porque uma coisa é pensar, outra coisa é pensar filosoficamente, nós vamos ver isso mais à frente, temos que abrir mão da imbecilidade, da problematização, que nós somos formados na escola e do Estado para ser problematizadores. Isso não vai levar a nada. Heráclito de Éfeso era uma pessoa que tinha conhecimentos anteriores à filosofia, né? Era uma pessoa já conhecida, uma pessoa vivida, como nós diríamos hoje, ali entre os séculos VI e V a.C. Então Heráclito ele começa a analisar um problema, que é o problema do movimento. As coisas se movimentam, algumas coisas se movimentam na natureza e nós percebemos o movimento, e tem outras que nós não percebemos, nós só vemos o resultado. Por exemplo, se você planta hoje uma semente de milho, você não vê a olho nu o movimento da semente começar a nascer, romper a terra. Se nós pegarmos uma câmera e acompanharmos, aí nós temos ali a condição de acompanhar o crescimento, da semente, rompe a terra, e nós temos um pé de milho. Esse é um movimento que existe, mas é imperceptível ao olho nu. Heráclito também estava diante de um problema, daquele movimento que é muito rápido e que ele não percebe. E sobretudo do movimento da sua mente. Então Heráclito, ele não vai para a problematização, né? Essa história de problematizar as coisas afasta a ciência e alia o indivíduo à imbecilidade. Heráclito, como todos os outros filósofos, faz o que? A observação e descreve o fenômeno, né? Tudo se move, tudo escorre, são expressões que estavam ali na boca de Heráclito. Ele observava, olha, nós não temos que ficar aqui mais discutindo se é a água, se é o ar, se é o apeiron, se é a physis, são coisas que já estão estabelecidas, né? Outra imbecilidade que Heráclito não cometeu, que nós somos treinados a cometer, é questionar tudo. Porque na verdade não é um questionamento, é uma imbecilidade. Se eu estou diante de um celular, né? E eu vou perguntar, isso é um celular? Mas é tão óbvio que é um celular. Aí você está abrindo mão do uso da razão. Para esse tipo de comportamento, a razão se afasta, a filosofia não se aproxima. E no seu interlocutor, não perca tempo com esse tipo de gente. Porque essa pessoa ela está usando, vamos dizer assim, uma outra plataforma de compreensão da realidade. Não é a compreensão da realidade pela razão. É pela brincadeira, é pela imbecilidade, é pela problematização. Tem que ficar definido claramente isso. Então Heráclito, com essa definição, ele descreve, tudo se move, tudo escorre, e ele observa que nós não podemos, né,
descer, ele usa ali uma figura corrente da sua região, descer ao mesmo rio 2 vezes. O que significa isso? Uma pessoa entra no rio para tomar um banho de rio. Vai lá na água, toma um banho, sai e volta. O que Heráclito observa? Aconteceu 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas não aconteceu com a mesma pessoa e com a mesma coisa. Então Heráclito observa que a água que passou ali pelo corpo daquela pessoa já não é mais a mesma. Também pela correnteza, por enquanto vamos guardar isso, pelo movimento daquela água, mas tem muito mais coisa aí atrás. E a pessoa já não é mais a mesma. Né? Hoje, Heráclito não tinha os conhecimentos de química, de biologia que nós temos. Nós sabemos que o nosso corpo constantemente, se eu entro na água, um monte de células mortas vão se embora. Ele não tinha esse conhecimento. Mas pela observação ele viu aquilo que era óbvio, óbvio a olho nu, óbvio a razão nua, que é uma expressão que nós podemos usar. Você observa e descreve o fenômeno. Então, o mesmo homem não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, porque tudo está em movimento, tudo escorre, tudo muda, a mudança é constante nas coisas. Agora, que mudança é essa? Essencial ou acidental? Isso é lá na frente com Aristóteles. Heráclito não tinha essa compreensão. Ao mesmo tempo, Heráclito observando, ele fala, olha, de fato nós não descemos, a mesma pessoa não toma banho 2 vezes no mesmo rio, é a outra pessoa no segundo banho e é outro rio. Mas não é uma negativa estúpida de que a pessoa pode, de que a pessoa foi. Então, é um é não sendo, uma parte da coisa é, outra parte da coisa não é. Heráclito ele pode curar uma, vamos dizer assim, claro, de modo metafórico, uma doença da nossa geração. É 8 ou 80. Né? Você pega um personagem, vamos falar de político, um personagem, por exemplo, que foi apoiador do presidente Bolsonaro. Vamos falar aqui do Lobão. Né? Lobão era um apoiador, ajudou a fazer um impeachment, apoiou, ajudou a eleger o Bolsonaro. A partir do momento que ele virou as costas para o Bolsonaro, que ele traiu o grupo político dele, até então ele era maravilhoso, ele era um grande artista, ele era perfeito. Né? Poderia ter pego o exemplo do Sérgio Moro, mas vamos continuar no Lobão. A partir do momento que ele trai aquele grupo, ele não presta, ele é um péssimo cantor, ele é um lixo. Ou seja, aquilo que era verdade antes não deixa de ser verdade depois, quando você contempla o segundo banho. Então, não é necessário você jogar a criança, a bacia e a água fora. O que Heráclito faz? Ele coloca ordem na natureza, ordem na sociedade pela razão. Existem a possibilidade da mesma pessoa entrar no mesmo rio 2 vezes, né? Não se nega isso, mas é fato que já não é a mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, as 2 realidades distintas podem conviver. Uma pessoa pode ter coisas boas, fazer coisas ruins, e essas coisas ruins não vão anular as coisas boas que ela cometeu. Certo? Então, existe a pessoa que pode tomar banho, que pode produzir coisas boas, e ao mesmo tempo ela pode não tomar banho 2 vezes, ela pode não produzir coisas boas. Então nós temos aqui uma relação dialética. Né? O movimento sim, o movimento não, que um não anula o outro, não é um confronto. Não é aquilo que Hegel faz que leva Marx a desenvolver a teoria dele. Não é o confronto de opostos que gera uma síntese, não. A dialética de Heráclito são 2 realidades que convivem ao mesmo tempo. E todos nós somos meio a moda de Heráclito. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Uma coisa não anula a outra. Certo? Nós vamos fazer uma segunda aula de Heráclito, que é a próxima aula 10. Né? Agora não é mais 0, agora é 10 já, graças a Deus. Nós vamos aprofundar um pouquinho na filosofia de Heráclito. Então é muito importante você guardar isso de Heráclito. Heráclito diz que o homem é e não é ao mesmo tempo. O mesmo homem pode tomar banho no mesmo rio 2 vezes, porque ele não deixa de existir, né? O rio também continua lá, mas ele sempre está em mudança, porque tudo se move, porque tudo escorre, porque tudo é mutável e está em mudança. Certo? Um abraço, até a próxima.